Brasil e Argentina, um jogo horroroso, um jogo feio, um jogo equilibrado. Uma hora o Brasil apanhava, outra hora a Argentina batia. O Brasil foi garfado, honestamente. Aquela expulsão ali muito mandrake, o VAR nem chamou. Mas eu vos avisei, senhoras e senhores, que o Brasil não ia dar conta da Argentina. Isso que jogou contra uma Argentina com o Lionel Messi aí em ritmo de aposentadoria, né? O Messi estava caminhando em campo, não criou nada, não fez nada, foi um mero espectador. E o Brasil perdeu. Destaque do jogo foi a pancadaria antes da partida começar, né? Que foi ali o momento de mais emoção. E infelizmente aconteceu, não deveria ter acontecido. Nós aqui do canal somos totalmente contrários à agressão. E o Brasil fica mais uma vez mal falado e mal visto, né? Graças ao que aconteceu, né? Bom, vamos falar de Flamengo, vamos falar do que interessa. O Mauro César Pereira teve aí uma entrevista, uma entrevista exclusiva com o Landim. E o Landim falou somente do estádio, não falou do momento ruim do Flamengo, não falou da crise, não falou das derrotas, não falou das perdas de título, não falou das contratações erradas de jogadores e de técnicos. Falou só do que interessava, que era o estádio, para tentar fazer com que a torcida do Flamengo se inflamasse. Mas, seu Landim, o teu tiro saiu pela culatra porque você abordou o assunto SAF. Sim, senhoras e senhores, enquanto o torcedor do Flamengo fica muito emocionado e feliz com a possibilidade de ter um estádio, ele esquece de que o Landim está tentando transformar o Flamengo numa SAF. E vender parte do Flamengo naqueles mesmos moldes de SAF do Bayern de Munique, que eu já havia citado aqui no canal há muito tempo atrás, antes de todo mundo, e que me chamaram de louco quando foi isso? Na final da Champions, quando o Landim foi para Portugal, e depois para Espanha, e depois para Munique, e eu falei, uai, por que o Landim está indo para lá? Por quê? Se a final era em Istambul, se não me engano, por que o Landim foi fazer... O que o Landim foi fazer lá? Né? E agora as cartas começam a aparecer na mesa. Então, o Landim quer vender uma parte do Flamengo para levantar um caixa e, com isso, começar a construção do estádio. Essa construção do estádio vai se dar durante todo um período e o prazo de conclusão seria 2027. Assim, o Flamengo teria um estádio aí entre 85 até 110 mil pessoas. Se for um estádio com capacidade para até 110 mil, seria o segundo maior estádio do mundo. Você perderia para um lado da Coreia do Norte, que tem 114 mil de capacidade, se não me engano. E ainda há o planejamento de construir 8 mil cadeiras cativas no estádio, que é aquela cadeira que vem com o nome do sócio e tal, que você compra, cada uma saindo por míseros 100 mil reais, bem acessível, né? Mas tudo bem, é para auxiliar na construção do estádio. Bom, Flamengo enfrenta o Bragantino e vai ter aí um jogador que vai desfalcar o Bragantino, que é o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, esse que eu já elogiei muito aqui no canal. Eu acho que ele é uma das melhores promessas do futebol brasileiro. É um daqueles jogadores pontas que dribla, que rabisca, que corta pro meio, que bate. É o cara que faz uma fumaça, é o cara que faz uma bagunça. E há muito tempo eu não vi um jogador com estas características, com este estilo de jogo. O Flamengo muito inteligentemente emprestou pro Bragantino para que o jogador ganhasse rodagem. E ele não somente ganhou rodagem, ele se destacou e hoje é um titular absoluto. Não joga contra o Flamengo, porque o Flamengo impôs aí uma cláusula de 2 milhões de reais de multa, caso o Bragantino queira que o jogador enfrente o Mengão. Eu acho que o Bragantino tá lembrado do que aconteceu com o Internacional e o Rodinei, que tiveram que pagar 1 milhão, pagaram e não deu muito bom, agora eles não vão pagar. O Matheus Gonçalves, perdão, não vai enfrentar o Flamengo. E há ainda a informação de que o jogador tá na mira aí dos árabes, tá na mira aí do West Ham, e pode ser que os árabes queiram contratar o jogador. Aí a multa dele é de 520 milhões de reais, que a gente sabe que nunca vai ser vendido por esse preço, né? Mas pode ser que ele seja vendido por 150, 200 milhões de reais. Não acharia nenhuma maluquice vender esse jogador por 200 a 230 milhões de reais. Mais ou menos o que foi o Vinícius Júnior. Só que, senhoras e senhores, o Flamengo não precisa de dinheiro. Sim, o Flamengo não precisa se transformar em SAF para fazer estádio. O Flamengo não precisa vender o Matheus Gonçalves para contratar jogadores bons para o ano que vem. O Flamengo não precisa queimar cartucho. E é o que o Flamengo está fazendo. É o que o Flamengo vai fazer se constituir em SAF, vender uma parte do seu clube. Vai fazer isso também se vender o jogador por 100 milhões. Por quê? Porque o jogador pode render muito mais aqui no Brasil, pode dar muitas alegrias ao Flamengo e pode compor um elenco que pode ser galáctico, cara. Só que o Flamengo tem que pensar, o Flamengo tem que raciocinar. Qual que é o meu medo? Meu medo é o seguinte: o Landim tá no último ano dele. Ah, Jorge, tá no penúltimo. Tudo bem, tá, vai virar o ano, tá, e aí vai virar o último ano. Beleza.
o Landim pode fazer uma série de M's, né? Não vou falar aqui a palavra, né? Mas você me entendeu. Por quê? Porque é o último ano dele, cara. Ele tá se lixando. Ele vai ficar mal falado, vai ficar bem falado? Não sei. Mas eu tenho certeza que ele não tem a pretensão de ir para uma outra eleição daqui a 4 anos. Não vai acontecer. Então ele pode fazer o que ele bem entender, desde que o conselho aprove. Então nós temos o risco de virar SAF, nós temos o risco de vender jogadores muito bons por preço de banana. E olha, eu tenho acertado em todas que eu falei. Todas. Eu falei que o Brasil ia perder, perdeu. Eu falei que o Landim queria transformar o Flamengo na SAF no estilo do Bayern de Munique, acertei. Eu falei que esse negócio do estádio aí estava muito mal contado, acertei. Eu falei que o Matheus Gonçalves era uma das maiores joias do futebol brasileiro, acertei. Agora, senhoras e senhores, a minha última previsão é: o Landim pode fazer muitas M's no final do ano. Tomara que eu erre. Tomara que ele haja conforme o Flamengo quer, que ele haja de maneira correta com o clube, visando o melhor para o clube e não vender o time e não tentar mudar o estatuto para ganhar mais tempo como mandatário, porque ele se demonstrou aí muito incomodado com a passagem desse bastão de presidente do Flamengo para outra pessoa. Com medo, com receio de que esse próximo presidente coloque o Flamengo à bancarrota. O que, senhoras e senhores, é bem improvável de acontecer. Bom, se inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha com os teus amigos e aciona o sininho da notificação. Fui!